Oi, colega, colaborador da Comigo, tudo bem com você? Mais um Cipatcast está no ar e o assunto desse episódio de hoje é qualidade. Por isso, estamos aqui no estúdio do Cipatcast com a Fernanda do SGI, tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem? Com a Francimar, assessora de sustentabilidade, tudo bem, Francimar? Bom dia. E participando remotamente com a gente, temos a Valesca da Certifi, tudo bem, Valesca? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Francimar? Tudo bem, Fernanda? Bom Tudo dia. bem. Bom dia, Valesca. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre transformação digital, sobre controle de qualidade. Por isso nós temos as convidadas aqui que vão falar sobre esse assunto, que é cada vez mais frequente aí. A qualidade é muito importante para todos os processos da cooperativa comigo e a transformação digital é um fato inegável. E é claro, Fernanda, que a gente vai falar de inteligência artificial aqui hoje. Vamos começar com você então. Eu queria saber de você, na sua opinião, como que essa transformação digital, principalmente com a inteligência artificial, tem impactado de forma no mundo corporativo, de que forma tem impactado isso? A gente sabe que é muito intenso, que está sendo muito rápido. Qual que é esse impacto? Como que você percebe? Na verdade, a inteligência artificial ela já existe há muitos anos, né? Desde a década de 50, mas nos últimos anos para cá, desde 2022, teve o boom, vamos dizer assim, né? Principalmente depois que a empresa da OpenAI inaugurou, vamos dizer assim, né? Lançou o ChatGPT. E aí, né, virou esse burburinho, as pessoas estão utilizando bastante, né? E aí vem com outras inteligências artificiais, que a gente chama de inteligência artificial generativa, e que cria imagens, cria textos, nos ajuda no dia a dia, vamos dizer assim, no nosso trabalho, né? E impacta em todas as áreas. A gente escuta, né, lê algumas reportagens falando sobre o assunto, e o que eu percebo hoje é que nenhuma profissão está aquém disso. Então, todas as profissões ou já estão sendo impactadas ou vão ser impactadas pela inteligência artificial. Inclusive da minha área, viu, de comunicação, principalmente, a gente estava tendo um fórum de comunicadores de cooperativismo feito pela OCB, e o tema foi exatamente esse, e foi o que a palestrante falou, exatamente como você disse, que a diferença da IA não é que ela vai roubar o emprego de alguém, ela vai ajudar a transformar. Quem tiver IA vai ter uma performance melhor, claro, e quem não tiver vai sofrer as consequências disso. Seria mais ou menos isso? Isso, com certeza. O que a gente vê falando também é a preocupação das pessoas, né? Ah, meu trabalho vai ser substituído, meu emprego vai ser substituído. Mas essa preocupação já existia na época que a indústria 1.0 foi se transformando, né? 2.0, 3.0, 4.0. Ah, eu vou ser substituído pelas máquinas. Nem todo mundo foi substituído pelas máquinas, mas sim, o trabalho repetitivo, ele foi automatizado. Então, o trabalho repetitivo nosso também de, vamos dizer assim, atividades administrativas, é o que a gente perderia tempo construindo uma planilha, fazendo um gráfico, né, no caso das rotinas administrativas. Ou a parte de gestão mesmo, analisando dados, isso a IA pode fazer para você e você pode ficar o tempo livre para você ganhar mais em atividades que tenham mais valor. Né? Você ganha em produtividade, você otimiza seu tempo para você ser criativo. Então, eu vejo que a IA ela não vai tomar essa parte da criatividade do ser humano, né? Precisa ter alguém ali operando a IA para ela funcionar, né? Justamente. Valesca, então assim, a gente percebe pela fala da Fernanda que essa modernização toda vai causar bastante impacto em todas as áreas e, claro, também em relação à cultura de segurança e qualidade. Como que você vê então que dá para manter uma cultura sólida com essa questão de transformação digital e inteligência artificial? O que você vê que dá para fazer para manter uma cultura sólida? Bom, Pedro, eu acho que falar de cultura, né, é bastante subjetivo, porque a gente está falando de modos de ser, né, modos de interagir com o meio, com a sociedade, com a nossa organização, e isso não é algo material, né? Então eu entendo que a base, né, de todo o comportamento, de toda a cultura, ela parte do princípio do meio onde nós estamos inseridos, né? Esse meio, ele nos incentiva, o que que ele promove, né? O que que a gente encontra de estímulo dentro desse meio, né? Então, quando eu escuto a Fernanda falar sobre a Comigo já estar pensando nisso, né? Eu vejo a Comigo muito à frente, né, gente? Até para falar a verdade para vocês, é a primeira empresa que eu trabalho que eu vejo falar sobre esse assunto, né? Abertamente para os seus funcionários.
Então, isso já fica evidente para mim, né, de que é uma empresa que está interessada em buscar cada vez mais extrair do seu funcionário algo melhor, algo superior, né? E evoluir com isso, né? E eu entendo que esse meio, ele é construído, né? E ele é, na verdade, solidificado, né? Ao longo dos anos e principalmente ele parte da sua gestão, né? Das pessoas que estão à frente e estão promovendo esse sentimento, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, né? Um pouquinho atrás e contar para vocês uma história que, para mim, ela tem muito a ver com cultura, né? Porque eu acho que hoje a gente tem muita teoria para falar de cultura, né? Muita teoria, muitos recursos e tal, que muitas vezes eles fogem um pouco da nossa realidade diária, né? Do nosso chão de fábrica, né? Da nossa vida concreta, real, né? Então, para falar de cultura, eu gostaria também de contar para vocês uma história que aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás e que hoje essa história, eu vejo ela como uma forma da gente trabalhar essa questão de cultura, tá? Então, pessoal, quando eu estava iniciando as minhas atividades de auditoria, né, há mais de 10 anos atrás, eu uma vez tive a oportunidade de acompanhar uma auditora que era mais experiente que eu, tá? E nós estávamos auditando uma esmagadora de soja. E estávamos caminhando, né, pelos setores da fábrica e no momento ela viu um papel de bala no chão, tá? E aí ela me falou, olha só, Valesca, aqui tem papel de bala. Isso é uma não conformidade, tá? A princípio, uma não conformidade menor, que é um papel de bala e um setor, tá? Aí nós seguimos caminhando, né? Logo ali adiante, num segundo setor, novamente, nós encontramos um segundo papel de bala, tá? Aí ela me falou: olha, já são dois, né? Tá repetindo, mas a princípio continuava sendo uma não conformidade menor. Só que aí, para nossa surpresa, mais adiante, num terceiro setor, nós encontramos o terceiro papel de bala. Aí, quando ela viu o terceiro papel de bala, ela olhou para mim e disse: isso aqui não é mais uma não conformidade menor. Isso aqui já é gestão. Isso aqui já é algo a ver com gerência. Por quê? Porque se isso está repetindo, é porque existe uma autorização para que isso aconteça assim aqui. Então, a cultura, ela é algo muito relacionado até ao comportamento dos pais com os filhos, né? A gente não consegue, não é palpável, a gente não consegue enxergar isso de uma forma material. Mas o exemplo que nós damos para os nossos filhos, a criação dos nossos filhos, a formação dos nossos filhos, ela está diretamente relacionada à forma com que eles vão agir e ser, né? A cultura numa organização não é diferente disso, né? Então a cultura ela é fruto de um comportamento que se repete. E esse comportamento ele se repete e chega um momento que ele se torna um hábito, uma prática, uma rotina. Então voltando para a pergunta do Pedro, né? Eu acredito que sim, que a Comigo irá colher excelentes frutos, né, dessa cultura de incentivar as pessoas a crescer e a buscar novas alternativas, novas fontes, novos modos de ser, de agir, né, pessoal? Porque a única certeza que a gente tem é de que as coisas mudam. A gente não tem outra. A gente sabe que as coisas vão mudar, nós vamos envelhecer, né? O mundo vai mudar. E lutar contra isso é uma luta em vão, porque independente da nossa vontade ou não, independente do nosso medo ou não, o mundo vai mudar, né? E a inteligência artificial ela está aí, né, batendo na nossa porta, como a Fernanda falou já há muito mais tempo do que a gente até imaginava, e nós sim precisamos utilizar esses recursos para sermos pessoas melhores, tanto como pessoas como profissionais. E isso tudo é uma cultura, né? E a Comigo já está implementando essa cultura. Valesca, eu acho que Ok. definição melhor não há do que essa que você explicou pra gente. Realmente, cultura é um negócio que é mutável, né? A cada nova era, a cada novo ciclo, isso muda. E, Francimar, é um desafio, imagino eu, manter todos os colaboradores engajados nessa cultura aí, com a transformação digital tão rápida, tudo acontecendo tão rápido. Como que você vê isso aqui na Comiga e até mesmo na realidade que você verifica em outras empresas que a gente tem parceria? Então, Pedro,
Como a Fernanda e a Valesca falou, a cultura ela é um processo de mudança e ela não acontece, né, com uma velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Isso vai ocorrendo no dia a dia à medida que você vai instrumentalizando as pessoas para que elas tenham a possibilidade de mudar, a possibilidade de evoluir e trazer os resultados que a gente espera. Esse é um desafio não só para comigo, esse é um desafio para qualquer organização hoje, porque o fator principal desse processo chama-se pessoas. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito consistente, contínuo e perene para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho delas, a importância do papel delas dentro desse contexto e a importância, principalmente, de que elas busquem o aprimoramento profissional, de que elas entendam que isso é importante para comigo, mas também é muito importante para ela, enquanto pessoa. Porque estando aqui na Comigo ou em outra empresa, a evolução tecnológica, o uso da inteligência artificial, ela está cada vez mais presente nas nossas ações do dia a dia. Inclusive, esse podcast é uma ferramenta disso, né? Esse podcast aqui que é feito para você, colaborador, é uma oportunidade de você ver aqui o nosso debate, nossas informações e buscar também entender mais sobre essa questão de controle de qualidade, cultura de qualidade, transformação digital. Eu queria até voltar aqui no assunto da Fernanda, já que a gente está falando com os colaboradores também, Fernanda, a gente começou a falar sobre esse medo da IA dominar o mundo e tirar os empregos, os trabalhos. Como que você acredita nesse termo de mercado de trabalho, organização, os principais aspectos positivos e negativos dessa transformação por IA? A gente já começou a falar um pouco sobre isso, né, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais em relação ao mercado de trabalho mesmo. Vai ter emprego para todo mundo? Então, bem polêmico, né, falar um pouco disso, mas eu vejo assim, vai ter emprego para quem se especializar. Como tudo na vida, né? Todos os trabalhos são assim. Então, estava escutando, inclusive, um podcast sobre IA esses dias e o pessoal estava falando disso, né? A profissão em si completa, ela não vai deixar de existir. Por exemplo, não vai deixar de existir um engenheiro civil, mas parte das atividades dele podem ser automatizadas, né? Então, por exemplo, conversando com um engenheiro, um amigo meu esses dias, ele comentou que foi numa obra e tirou fotos, né? E ele tinha que fazer como se fosse um laudo técnico. E aí, ele tem que escrever um relatório. Então, ele utilizou uma inteligência artificial, colocou as fotos lá, falou o que ele precisava ser, cada tópico que precisava ter o relatório dele, e a inteligência artificial deu para ele em 10 segundos, 15 segundos. Então, ele automatizou uma tarefa dele, mas ele não vai ser substituído porque precisa dele para assinar um laudo. Precisa dele porque ele tem a parte técnica. Então, a IA, a inteligência artificial, ela precisa ser treinada. Né? Tem vários campos da inteligência artificial, eu não sou expert nisso, né, mas eu sou curiosa, gosto de ler sobre. Então, eu vejo que é isso, vai ter emprego, sim, para as pessoas que se adequarem. Óbvio que algumas atividades que são repetitivas, podem ser que elas não existam, mas vão existir outras profissões, né? Já estão surgindo outras profissões no mercado, e eu vejo que o que a gente precisa fazer é se adequar à era que vem aí. Eu penso, inclusive, Pedro, que, na verdade, a grande mudança é o desenvolvimento de novas habilidades, né? A gente está falando de inteligência artificial como uma coisa talvez muito distante, mas hoje ela já está muito presente no nosso dia a dia. E o que acontece é que a gente tem que ser proativo para desenvolver novas competências, novas habilidades para saber usar essas ferramentas. É como a Fernanda disse, né? O que é novo é a IA generativa, mas a gente trabalha com inteligência artificial, no aprendizado de máquinas e tudo mais há muito tempo, né? E aí, então, Francis Maria, eu imagino que já dá para a gente ter uma base de como que esses aspectos de inteligência artificial, desde dos princípios dela até essa generativa de hoje, como que ela afeta, então, essa questão de gestão de qualidade? Porque a gente sabe que a qualidade realmente é um fator determinante ali para saber como que são os processos, as etapas e tudo mais. Como que você vê que ela tem afetado a gestão de qualidade? Então, Pedro, hoje nós estamos trabalhando com cada vez mais processos automatizados.
Então, quando você olha para o sistema de armazenamento de grãos da cooperativa hoje, todas as operações são automatizadas. Quando você olha para um processo de produção de esmagamento de soja, praticamente todas as operações são automatizadas. O impacto disso para os processos, em função da gestão da qualidade e da segurança de alimentos, é que a gente precisa ter cada vez mais pessoas capacitadas, né, para estar operando essas novas tecnologias que estão chegando, né? A gente falava de indústria 4.0, a gente já começa a falar de indústria 4.5, né? 5.0. E a tendência é que a gente tenha equipamentos cada vez mais sofisticados, equipamentos com tecnologias sustentáveis. E as pessoas que vão trabalhar com esses equipamentos, elas precisam estar aptas, né? Elas precisam ter as competências necessárias para poder estar desempenhando as suas funções. E o impacto, novamente, né? O impacto para o sistema de gestão da qualidade é a capacidade de operação de forma satisfatória, de forma que os resultados que a gente estabelece, eles sejam alcançados. Valesca, mais uma vez falamos de pessoas, pessoas é cultura. Então ajuda a gente. Como que a gente pode ter estratégias, principalmente os líderes, né, que estão ouvindo esse podcast, quais são as estratégias que você recomenda para ter esse incentivo, esse engajamento com a cultura de qualidade? Tá, Pedro, então, escutando, né, a Francimar e a Fernanda falar, me veio à mente, assim, uma questão humana, muito humana, né, porque aí volto eu para falar de pessoas, de cultura, né, de aspectos humanos. O medo, o receio, ele é algo humano, a gente não pode negar isso. Nós não podemos pensar que nós nascemos cheios de coragem, prontos para tudo que a vida tem para nós. Na verdade, coragem é justamente a gente fazer mesmo com medo, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que esse sentimento de sentir medo de algo novo, de algo desconhecido, né, é natural. Isso é natural. Nós somos assim, porque isso também tem a ver com a questão da preservação da nossa espécie. O ser humano, ele tende a permanecer aonde ele está, no conhecido, né? Porque isso está diretamente relacionado a uma questão de preservação da minha vida. Aqui eu conheço, aqui eu sei como é, então aqui é seguro, tá, pessoal? Então a primeira coisa que a gente precisa ter claro é isso, tá? Agora, né, o que a gente também precisa entender, né, é que no desconhecido existem muitas oportunidades. Na verdade, as oportunidades da vida, elas estão no campo do desconhecido, né? É lá que estão as novidades, é lá que estão as chances de eu conseguir crescer, de eu conseguir fazer algo novo, senão eu vou ficar sempre como eu tô e não vou crescer. E o que que comigo espera de vocês, pelo que eu estou percebendo? Crescimento. Na verdade, é comigo quero oportunizar para todos esse crescimento. E para isso, a gente precisa sair da zona do medo do desconhecido e encarar isso. E é a vida, gente. Isso vale para a vida, isso não é só aqui, é a nossa vida, tá? Agora, para ajudar as pessoas, né, a conseguir fazer isso, né, e respondendo a pergunta do Pedro, o que que eu acho muito interessante quando a gente fala em engajamento, né? De que forma que eu vejo que as pessoas, os líderes podem contribuir com os seus colaboradores, enfim, né, colegas, né, para a gente conseguir engajar as pessoas, né? Primeira coisa, conhecimento, tá? A gente nunca vai se engajar, a gente nunca vai comprar uma ideia se a gente não conhecer essa ideia. Então, a primeira coisa é desmistificar, né? É esclarecer, é mostrar para as pessoas o que é isso, como que isso funciona, para que isso funciona, para que isso é bom e para que isso vai ser bom para a minha vida, porque todo mundo tem interesse pessoal. Eu quero uma coisa se for bom para a minha vida, né? Então, conhecer, dar treinamento, passar informações é essencial, tá? Então, acho que isso que vocês estão fazendo aqui é espetacular. Vocês estão disseminando essa informação, tá? Então, a primeira coisa, as pessoas precisam conhecer para perder o medo, certo? E no caminhar, né, no implementar, né, mudanças, né, novidades, processos novos, ideias novas, eu vejo que nós vamos errar,
né? A gente vai, uma hora ou outra, alguém vai errar, alguém vai cometer algo que, enfim, não deveria, na tentativa de acertar. É isso que eu estou falando, na tentativa de acertar. Então, aí também acho que vem um papel muito forte das lideranças, sempre com um olhar positivo sobre né, os seus funcionários, né? A sua equipe, né, pessoal? E isso a gente chama, né, na linguagem da psicologia, como o feedback positivo, né? Então, muitas vezes a gente presta muita atenção quando as pessoas falham, mas a gente também precisa prestar mais atenção ainda quando elas acertam, né? E toda vez que a gente precisar orientar alguém para que possa fazer melhor a sua tarefa, sempre de uma forma construtiva, positiva. Então, existem várias formas, vários recursos, né, teóricos, inclusive, para a gente dar um feedback positivo, sempre enfatizando as coisas boas que a pessoa tem, reforçando o que precisa melhorar, no meio da conversa e terminando com uma coisa positiva, sempre incentivando a melhoria, o crescimento, né? Melhorando a autoestima das pessoas para que elas possam também sempre estarem motivadas para crescer. Então, acho que é muito importante no engajamento a liderança sempre dar um feedback positivo. E ter metas claras, né? Eu acho que é muito importante também, quando a gente quer implementar algo novo, a gente ter uma estratégia, a gente ter metas, e essas metas precisam ser compartilhadas. E quando a gente consegue atingir uma meta, isso precisa ser comemorado, tá? Então, acho que essa coisa de sempre incentivar a alegria, né? As conquistas, né? Comemorar com o time, seja parando no final do turno e fazendo ali uma comemoração verbal mesmo, conseguimos, né? De forma com que as pessoas se sintam pertencentes. Eu acho que o pertencimento também é algo que todo mundo busca. O ser humano, ele precisa disso. A gente não pode viver numa ilha, a gente não consegue. O ser humano, ele foi feito para pertencer, né? E quando a gente consegue criar uma cultura de pertencimento também e de valorização do time, do grupo, da equipe, né? No sentido de crescer, melhorar, construir, mudar, a gente está criando uma cultura positiva de reconhecimento. E eu entendo que isso é um caminho para que a gente tenha sucesso nessa jornada. Valesca, eu entendo então que ter essa cultura de segurança ela pode facilitar até numa parte que é mais complicada do controle de qualidade, que são as auditorias e inspeções. A gente sabe que sempre tem ali um certo receio de quem está sendo auditado, de quem está passando por uma inspeção. Então eu queria que você explicasse, principalmente nessa questão de cultura né, na gestão de qualidade de alimentos, que é a que eu comigo tem aqui também, como que essa cultura pode ajudar na hora da inspeção, na hora da auditoria? Sim. Pedro, então, né? O que que o auditor ele vai olhar? Eu também sou auditora, né? O auditor, ele sempre busca evidências, certo? Ele busca ter a certeza, né, de que aquilo que ele está avaliando realmente está sendo realizado na íntegra, né? Então, eu acho que o auditor, ele sempre vai buscar, quando se fala em cultura, né, em comportamento, essas evidências, elas são subjetivas. É diferente da gente auditar uma planilha, auditar um procedimento, auditar um documento. A gente está auditando algo que não é palpável, né? Que é subjetivo. E isso é muito percebido na comunicação, principalmente na comunicação entre as pessoas. Como que as pessoas se comunicam? Como que o auditor percebe que as pessoas elas realmente elas entendem o que elas estão fazendo? Que as suas responsabilidades estão claras, né? De que elas realmente elas sabem o porquê que elas estão fazendo. Então eu acho que toda vez que nós auditamos, né, e buscamos entender se essa cultura está implementada, né, isso é avaliado, muito avaliado através da comunicação, tá? Outra coisa também que é muito percebida, né, na auditoria é o clima, às vezes, organizacional, né? Eu já tive a oportunidade de fazer auditorias onde eu pude detectar que o clima organizacional não era positivo, né? Que era um clima de discórdia, um clima pesado, e isso muitas vezes acaba dificultando a implementação de uma cultura de segurança de alimentos, né? Então, isso tudo é percebido pelo auditor, certo? E outra coisa que eu acho muito importante também nas auditorias é sempre o auditor também
ter uma forma, né? E isso a empresa pode contribuir bastante, tá? De avaliar esse desempenho, né? Dessa cultura, ou seja, de que forma que a organização ela estabelece algumas estratégias, né? Ou alguns procedimentos para que ela possa evidenciar para o auditor também que essa cultura ela está melhorando no decorrer do tempo, né? Há 10 anos atrás, acontecia de ter o papel de bala no chão. Hoje não acontece mais. Por quê? Porque nós crescemos, nós tivemos uma melhoria de desempenho. E isso também é importante que seja evidenciado nas auditorias. Ok? Entendido. Fernando, então deu para perceber tanto na sua resposta quanto na da Valesca, pelo que a Francimar também comentou, de que as ferramentas são importantes, mas o papel do ser humano também é muito importante nisso. Então eu queria saber, já que a gente voltou a esse assunto mais para o controle de qualidade, como que você vê então na sua área, como que essas ferramentas de inteligência artificial, ferramentas tecnológicas, aliado à cultura de qualidade, interferem na gestão da qualidade? Então, eu vejo que a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, né? Como eu mencionei, a gente tem o ChatGPT, que ele é o mais famoso, mas tem o Copilot, tem o Gemini, que são outras ferramentas, né, de inteligência generativa. E elas têm um universo para ser explorado. Eu vejo que é isso, né? É mágico quando você tem isso à sua disposição para você utilizar, mas você precisa ter a capacidade técnica para utilizar isso. Então, tem uma pesquisa recente do LinkedIn com uma outra plataforma que eu não me recordo, que ela fala que nos últimos 6 meses deste ano, né, acho que não me engano, assim, 40% das pessoas no Brasil já estavam utilizando a inteligência artificial nos seus mercados de trabalho, nos seus postos de trabalho. E eu vejo que isso impacta diretamente todos os setores, né, mas falando mais para a parte de qualidade, eu vejo que são oportunidades a serem exploradas, que a gente tem muito um universo para ser explorado, como eu disse, né, seja para fazer uma auditoria de uma forma mais produtiva, né, com menor tempo, ou pedindo para essa inteligência artificial, talvez, me gerar os dados dessa auditoria, quantas não conformidades que deu, quais são as não conformidades específicas, né, quais são os setores que eu tenho mais problema. Então, a inteligência artificial ela vem para nos dar produtividade e otimizar o nosso tempo. Só que a gente tem que ter a capacidade para interpretar os dados, né? E o que a gente vai fazer com esses dados depois? Porque hoje a gente tem uma infinidade, né? Temos processos automatizados, esses processos automatizados geram relatórios, mas até que ponto a gestão hoje está avaliando esses dados para ela tomar alguma decisão? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta, mas nós, seres humanos, temos que ter essa capacidade técnica para tomar decisões baseadas nesses dados, né? Eu vejo que isso vai muito de encontro com o sistema de gestão da qualidade. Então quer dizer, Francimar, que ajuda, mas não é tudo, né? Pedro, ajuda muito, né? Principalmente porque a gente tem uma demanda muito significativa de trabalho, tá? Então, quando você usa essas tecnologias para nos apoiar, a gente ganha muito tempo, ganha muito tempo. Mas é como a Fernanda falou, não adianta eu usar esses recursos se eu não souber interpretar, se eu não souber analisar. As informações que são geradas, elas são dados brutos, né? A gente chama de dados brutos. Então, você precisa realmente extrair dessas informações aquilo que é relevante para o processo e relevante para as atividades do dia a dia. Principalmente também saber adaptar isso para o sistema de gestão integrada da própria empresa, né? Exatamente. Por quê? Porque você tem uma estrutura que ela hoje é a nível global, né? A gente pode dizer que seja a nível global. E a realidade da minha empresa é muito diferente da outra empresa que pode estar usando a mesma ferramenta. Então, a forma de gestão, a forma de coletar, a forma de operar, ela é muito diferente. Então, a gente também precisa ter essa percepção muito clara de como você vai usar essa ferramenta de acordo com a estrutura do seu negócio. Excelente. Pessoal, a gente está com um papo muito bom aqui, que tem várias curiosidades a serem respondidas. É um assunto que gera muita curiosidade, muito interesse, mas a gente já está até estourando o tempo, na verdade. Então, vamos para nossas considerações finais. Meninas, acho que a gente pode pedir para a visitante fazer a consideração final primeiro, né? O que ela gostaria de falar mais para os nossos ouvintes aqui do podcast. Valesca, com você. Sim. Então,
o que que eu entendo também de tudo isso, né, que nós conversamos? É aquela história da gente colher os frutos, né? Eu entendo que quando nós temos a oportunidade de trabalhar numa empresa que nos dá, né, essa condição, né, de estar num meio próspero, né, num meio que nos incentiva a crescer e nos tornar pessoas melhores, tanto fisicamente como também psicologicamente, a gente vai estar num meio que nos promove muito bem-estar. E eu acho que isso é algo muito importante, né? Nós nos sentimos bem no nosso ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, né? Então, acho importantíssimo isso, né? E também tem um outro fator humano relacionado, né, com tudo que também a Fernanda trouxe, a Francimar trouxe, que é o orgulho, né? Quem não quer se sentir orgulhoso porque está numa empresa que ela faz com que eu cresça, né? Então, acho que a questão do orgulho também de estar numa empresa que está crescendo, né? Isso é muito importante. E eu acho que tudo isso, tanto, né, a IA quanto, né, a questão de incentivar uma cultura positiva, ela tende a fazer com que as pessoas tenham cada vez mais orgulho do local que elas trabalham e de como que elas também contribuem com isso. Então, eu tenho orgulho porque eu sei que eu ajudo, né, que eu faço parte, que sem mim também as coisas não iriam acontecer, porque isso é uma grande engrenagem, né, pessoal? Vocês sabem que basta uma pessoa não fazer para as coisas não darem certo, né? Basta uma não conformidade numa auditoria, né? Basta um papel de bala. Então, não tem pessoa que tem uma atividade que não é importante. Todas as atividades são importantes. Todos os cargos são importantes. Todas as funções são importantes. E elas têm que trabalhar de forma harmônica. A gente tem que trabalhar junto para que a gente tenha resultados realmente positivos, né? Então, além da segurança, né, da segurança física e da segurança também emocional, de saber que a gente está numa empresa que está preparada para o mercado, que é competitiva. Hoje, a gente sabe, né, como é difícil a gente todo dia tá aí na correria, né, da competição, a gente está no mercado globalizado, né, então nós temos que estar sempre à frente para manter também o nosso produto num caráter competitivo, estar no mercado, vender para gerar empregos, né? Então eu acho que tudo isso faz com que todo mundo ganhe. Aquela velha, né, frase que diz da relação ganha-ganha. Eu ganho, a empresa que eu trabalho ganha e por consequência eu ganho também, né? E é isso que a gente busca, né? Atender normas, atender protocolos, produzir com segurança, ter pessoas, né, que são engajadas com isso e que também vão colher resultados muito positivos em função de tudo isso. Então, eu só vejo benefícios, Pedro, só vejo benefícios. E se eu estou finalizando, eu gostaria de dizer para vocês parabéns, parabéns pela iniciativa e parabéns pela visão, né, por esse olhar de futuro que vocês têm, e eu tenho certeza que isso vai levar cada vez vocês mais longe. E muito obrigada, que eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. Valesca, a gente agradece a você por todas essas informações que você trouxe. Parabéns por tanto conhecimento compartilhado aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, viu? Fernanda, sua vez, quais são suas considerações finais? Então, eu vejo assim que o medo, como a Valesca disse, né, há pouco tempo existe da gente ser substituída, nossas tarefas serem substituídas, mas como ela também falou, a gente tem que ter esse olhar do que tem de bom para a gente aprender, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa pessoal, e a transformação digital está batendo na nossa porta. E ela vai cada vez com uma velocidade muito mais, né, forte, vamos dizer assim, e a gente tem que pensar no agora, né, para a gente ir melhorando os nossos processos, melhorando nossa produtividade, otimizando nosso tempo, trazendo mais valor para a cooperativa, vamos dizer assim, né, com nossos trabalhos, e ajudar os nossos colegas que ainda não têm esse conhecimento, né. Quanto mais a gente disseminar, mais fácil fica da cultura ser alterada, né. A gente tem o programa do Viva Comigo aí, que ele fala muito de cultura, e é justamente isso, cultura da empresa, ela não é que ela nasceu daquele jeito, ela vai, né, ficar o resto da vida daquela forma, ela pode se transformando. E eu acho que a transformação digital já está acontecendo e vai vir, né, com muito mais robustez no futuro, e a gente precisa estar preparado.
Isso aí, excelente reflexão. Francimar, suas considerações? Primeiramente, né, Pedro, é uma grata satisfação a gente estar tendo essa oportunidade de estar conversando com os nossos colaboradores, de estar falando de um tema tão importante, né? O fato da gente falar de cultura da segurança de alimentos reforça, né, o nosso compromisso enquanto indivíduos de que nós estamos num coletivo fazendo um trabalho que vai gerar um resultado que vai chegar para um coletivo ainda maior, tá? E como já foi dito, né, a cultura ela é construída, ela é moldada. Então a gente precisa de engajamento, conforme a Valesca falou. A gente precisa do uso de ferramentas inovadoras para fazer com que as pessoas desempenhem melhor suas atividades, que evite a fadiga do trabalho, né? Consequentemente, você vai criando um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais satisfatório. E isso reflete exatamente naquilo que a gente se propõe a fazer, que é a entrega de um produto de qualidade, tá? Então, falar de cultura de segurança de alimentos é falar da nossa responsabilidade dentro desse processo e falar de inteligência artificial, de falar de transformação digital, é falar de que essas ferramentas estão aqui para nos ajudar a ser melhores, a desempenhar as nossas atividades de forma melhor. Isso aí, muito obrigado pelas suas considerações. Pessoal, esse foi mais um Cipatcast, dessa vez falando sobre qualidade. Ainda temos mais um episódio do Cipatcast sobre segurança, vai sair em breve aí, então você acompanhe também esse episódio. E sexta-feira tem live, temos aqui o pessoal da saúde ocupacional falando sobre dicas valiosas para você cuidar melhor da sua saúde no ambiente de trabalho e também fora dele. Não perca, viu, nossa programação. Esse podcast foi uma produção da assessoria de comunicação da Comigo. Contei aqui com o apoio do analista de comunicação Wagner Filgueira. E a gente se vê no próximo programa, no próximo episódio. A gente se vê por aí também nos corredores, né, colega? Até mais. Tchau.